A paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a estudar Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Antes que nada, vamos fazer a nossa pequena oração, pedindo ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento entregamos nesse estúdio nas Tuas mãos. Nesse momento, Pai, te pedimos também que o Senhor venha arrancar tudo aquilo que é opressão, tudo aquilo que nos tira a paz, Pai. E que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entender a Tua palavra, meu Pai. Precisamos de Ti, mais do que tudo na vida, meu Pai. Porque muitas vezes sofremos, porque nós às vezes esquecemos que o homem separado de Deus está morto espiritualmente. Então que o Senhor venha avivar a nossa fé, que o Senhor venha nos levantar do chão, que o Senhor venha restaurar, Pai, todas as áreas da nossa vida, principalmente a nossa comunhão com o Senhor. Mas nesse momento, Pai, o que mais queremos, Pai, é estar na Tua presença, hoje e sempre, Pai, para que tudo aquilo na nossa vida que venha dar frutos possa fluir, mas nós sabemos que só pode fluir, só pode dar frutos e uma vez está no Teu Espírito Santo. Então que nesse momento, Pai, o Senhor nos ensina a valorizar o Teu Espírito Santo. O Senhor nos ensina, Pai, a andar com o Senhor cada dia da nossa vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos estar a ver Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. Diz assim: E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Esse é um dos escribas perguntando a Jesus: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Depois no versículo 31 diz assim: O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, o primeiro mandamento aqui falou que amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, não com todas as tuas forças. Então, nós muitas vezes falamos assim: Mas Sandra, como é que é? Eu não entendo, como é que é amar a Deus com todas as minhas forças, de toda a minha alma, de todo o meu ser, com todo o meu coração? Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, é entender que o Espírito Santo é o primeiro na nossa vida. É entender que muitas vezes sofremos porque colocamos a Deus como no segundo plano. Deus é Espírito. E Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa. Ele tem sentimentos e ele muitas vezes fica em silêncio quando não contamos com ele. Quando deixamos ele no segundo plano, porque Deus não obriga ninguém a acreditar nele. Deus não obriga ninguém a obedecer às suas palavras. Mas aquele que obedece, aquele que se humilha ante Deus, pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Pode ter certeza que aquilo que esteja a oprimir a sua vida vai cair por terra, no nome de Jesus. Então, muitas vezes, nós lemos aqui, por exemplo, diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e com todas as tuas forças. As pessoas pensam que, muitas vezes, assim como eu pensava, que se eu amar a Deus em primeiro lugar, eu vou estar a perder. Mas não. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, quando nós, por exemplo, um familiar chega, fazemos de conta que estamos quase a ir para a reunião, não para a igreja. Um familiar chega bêbado, ou simplesmente acontece um acidente, acontece algo mal, alguma desgraça na nossa vida, ou talvez temos um filho, chega a casa drogado, ou qualquer acontecimento acontece. Às vezes estamos cheios de dores, e falamos assim: hoje não vou para a igreja, hoje não vou orar a Deus, hoje não vou colocar o estudo, por exemplo, para ouvir o que Deus tem para falar através da sua palavra. Então, são nesses momentos difíceis, onde pensamos que não temos força, são nesses momentos onde nós temos que colocar mais ainda nossa fé em Deus. Porque colocar na fé em Deus
Deus vai e faz. Deus vai restaurar. Porque o mal muitas vezes coloca situações na nossa vida para atrapalhar nossa comunhão com Deus. Para embaralhar tudo. Para que nós coloquemos o foco no problema, não em Deus. Às vezes temos um familiar que precisa de uma restauração, precisa de uma libertação, então nós colocamos o foco só no problema desse familiar. Eu sei que às vezes tem problemas que é difícil não colocar o foco. Mas aqui quando nós colocamos o foco em Deus, quando colocamos, por exemplo, ok, eu sei que esse familiar tem esse problema, eu sei que tem esse problema financeiro, eu sei que tem um problema de saúde, mas o meu Deus proverá. Então, se eu vou ouvir o estudo hoje, eu vou à reunião hoje, eu vou estar firme com meu Deus. Eu não vou defraudar o meu Deus só porque agora não está funcionando o que eu quero que funcione. Porque os planos que Deus tem para nós é planos de esperança, de alegria, de bondade, de renovação, de libertação. Então nós não vamos pensar que Deus se alegra com a nossa tristeza, com o nosso sofrimento. Não, pelo contrário. Ele quer libertar. Mas muitas vezes nós colocamos tanto foco nos problemas, tanto foco no que está a passar com um familiar, com a nossa vida financeira, com a saúde, isso mais outro, que desviamos e perdemos o foco no abençoador, naquele que liberta, naquele que restaura. Não é porque Deus não quer fazer, é porque não colocamos nosso foco tanto naquilo que queremos que Deus faça, que esquecemos que se colocarmos foco em Deus, tudo o que precisa ser feito se fará. Sabe, então Deus é egoísta, porque não vê que eu estou a sofrer? Não vê que eu preciso dessa providência? Sim, Deus vê. Mas só que temos que entender que muitas das vezes tem sofrimentos que nós estamos a passar e através desse sofrimento, ou através dessa oração que estamos a fazer, é a única coisa que está a fazer com que nós temos salvos, com que nós tenhamos comunhão com Deus. Porque Deus também sabe que uma vez que, se nós não colocamos a Ele como o primeiro, então uma vez que nós consigamos e fazer com que essa bênção se concretize, esse milagre se realize, vamos abandonar a Deus, vamos abandonar o caminho com Deus, e aí vamos nos perder, aí vamos entrar em virar, ou aí vamos desviar o nosso foco da salvação, porque nós temos que entender que a partir do momento que estamos a obedecer a Deus, a partir do momento que estamos a andar com Deus, estamos andando no caminho de salvação. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer sempre é zelar pela nossa salvação. Não pelo familiar que está a sofrer, não pelo nosso sofrimento, não pelas adversidades que está a passar na nossa vida, mas sim, o foco tem que ser o nosso Deus. Eu, quando me diagnosticaram do cancro, o meu foco sempre foi em Deus. Eu não me concentrei no cancro. Fiz provas, fiz exames. Cada vez que eu fazia os exames, falavam que estava cada vez pior. Que a operação ia ser uma operação perigosa, que ia ser complicado, que ia ser delicado. Ok, falavam. Eu até ficava indiferente porque o médico um dia me perguntou se eu estou a entender o que ele está a dizer. Eu disse, sim, estou a entender. Mas dentro de mim eu tinha certeza que o meu Deus ia ser glorificado. Então eu não coloquei o foco no que eu tinha. Eu estava preparada, só você tem que passar por uma quimio, vou passar por uma quimioterapia, mas eu sei que o meu Deus estará comigo. Então, até os sintomas que às vezes costumará do cancro, isso mais o outro, antes de eu saber que eu tinha cancro, eu tinha mais efeitos no meu corpo. Eu nem sabia que tinha cancro. Mas, quando me diagnosticaram o cancro, eu confiando aí no meu Deus, que Deus me ia curar, que mesmo que se não houvesse a cura, mas Deus ia estar comigo em toda essa caminhada aí com o cancro, como eu tinha a minha fé, então automaticamente, o que aconteceu? Que Deus fez com que toda essa enfermidade caísse por terra no nome de Jesus. Então eu vi a mão de Deus na minha vida. Então nós temos que entender que, igual que também quando temos problema com algum familiar ou coisa assim, não colocar o problema no foco do problema que o familiar está a passar, não. Colocar o foco em Deus, concentrar ainda mais nas coisas de Deus, concentrar ainda mais em Deus. E Deus vem e faz, Deus vem e restaura. Mas quanto mais colocamos foco no nosso familiar que está a passar por uma situação difícil, que está a passar por tribulações, na nossa doença, na nossa miséria,
nas nossas preocupações, pior ainda fica, porque um abismo chama outro abismo. Então, quanto mais concentração colocamos nas nossas preocupações, mais grande fica a nossa preocupação, mais grande fica o nosso problema. Mas quando colocamos o foco em Jesus Cristo, foco em Jesus, foco naquilo que Deus disse, que e no momento da nossa angústia, clamar o seu nome, que Ele vai aliviar a nossa alma, colocar o foco no nosso Deus, colocar o foco em entender a sua palavra, em fazer o estudo da sua palavra, pegar mais a Deus. Tudo aquilo que nos está oprimindo, tudo aquilo que é problema na nossa vida vai cair por terra no nome de Jesus. Mas quando colocamos, não, é que eu não vou para a igreja hoje porque o meu filho chegou bêbado, o meu filho chegou drogado, o meu marido e foi com a amante, a minha esposa está assim, é que eu tenho dor de corpo. Uma vez eu disse assim, hoje não vou conseguir ir para a união porque tenho muitas dores na coluna e lombar também. Mas eu falei, não, mentira, meu pai, eu vou para a tua casa, então o Senhor me vai dar força para eu chegar na tua casa. Então quando eu estava, cada vez quando eu ia para estar mais perto da igreja era mais dor, mais dor, mais dor, mais dor. Chegando aí perto da porta da igreja, mais dor, mais dor, mais dor, multiplicando. Tudo falava assim, vai para casa, vai descansar, estás a arrebentar, estás aí que não consegues mais com a tua vida. Mas eu ainda assim insisti. Eu disse, não, meu Deus vai fazer com que essa dor vai e se vai embora em nome de Jesus. E quando cheguei dentro da igreja, da reunião, a dor foi embora em nome de Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? E tenho mais testemunhos, não? O que eu quero dizer com isso? Que quanto menos colocamos concentração no problema e mais foco em Jesus Cristo, mais o problema vai ficar mais pequenininho e a nossa força aumenta, a nossa fé aumenta. Então aí vamos ver o milagre de Deus. A dúvida também diminui. Mas quando colocamos o foco no problema, o foco no que nos está a dar preocupação, ansiedade, preocupação e que se com o meu trabalho, preocupação que não tenho emprego, preocupação com a minha saúde, preocupação com meus filhos, com meu marido, com a minha esposa, isso mais outro, vamos ficar lá. Mas quando entregamos a preocupação, porque ele diz assim, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se Ele está a prometer isso, vamos ir para Ele. Vamos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. E entregar a Ele as nossas aflições, as nossas preocupações. Entregar a Ele tudo. Meu Pai, essa é a minha preocupação. Essa é a minha aflição, mas alivia a minha alma, acalma a minha alma, faz-me concentrar na Tua palavra, faz-me concentrar naquilo que o Senhor quer para mim. E aquilo que me aflige eu entrego nas mãos do Senhor, porque o Senhor vai fazer melhor do que eu. Mas quando concentramos nos problemas e colocamos a Deus para trás, o problema fica mais grande e nós ficamos também mais ansiosos, mais preocupados, mais depressivos, e em cima abandonamos a Deus, ficamos no abismo, ou talvez pior do que o familiar, do que o que estamos a passar, fica ainda mais pior, fica ainda no fundo do poço. Mas quando entregamos a Deus as nossas aflições e automaticamente Ele nos alivia, não, porque ele diz assim, que é da nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então, na nossa fraqueza, vamos entregar tudo na mão de Deus. E vamos concentrar cada vez mais com Deus. Vai ficar pior, vai piorar a situação do que nos está a preocupar. Mas é aí mesmo a clamar. O bom mesmo também, muitas vezes, é colocar louvores. Coloca louvores, que quando vem esses pensamentos negativos, eu muitas vezes falo assim, meu pai, eu coloco um louvor na minha mente, para eu poder desconectar dessa preocupação, para eu poder desconectar do que me está a afligir. Ele vem e coloca um louvor na minha mente, eu começo a cantar, se não posso cantar a voz alta, eu canto em espírito dentro de mim, e ele alivia a minha alma. Entende? E assim eu deixo de pensar pensamentos negativos, deixo de pensar coisas que não edificam. Então depois eu vejo a mão de Deus na minha vida. Às vezes tem situação que vamos duvidar, mas o que eu disse, no cancro, ele colocou a mão. E também, quando me diagnosticaram hérnia na coluna, ele também veio, colocou a mão. Ele me ensinou como lidar com a situação. Então, eu não coloquei o foco na hérnia na coluna, mas sim coloquei o foco em Jesus. Por isso, eu conseguia trabalhar, porque supostamente eu não podia trabalhar em nada. Eu tinha que ficar sem trabalhar, sem dar sustento aos meus filhos. Mas eu não foquei no problema na coluna, foquei em Jesus. E Ele que me dá força para ir trabalhar, Ele que me dá força para eu poder fazer as coisas, porque senão eu seria uma pessoa que não podia fazer nada. Então, tira o foco do teu problema, tira o foco do que está a afligir e começa a amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Quando pior ficar a situação, aí mais ainda adora a Deus. Coloca louvor, ama a Deus, adora a Deus. Estuda a palavra de Deus. Todos os dias lê um salmo, todos os dias lê um provérbio. E isso edifica. Vai assim. Conecta mais com Deus. Quando pior ficar a situação, conecta-te mais com Deus.
Porque uma coisa é certa, nós quando seguimos o caminho do mal, não temos ninguém para nos... Não, temos a Deus para nos resgatar quando estamos no caminho do mal, certo? Mas também tem que ter a nossa parte uma entrega. Mas nós quando rejeitamos a Deus, não temos ninguém para nos resgatar. Quando vamos pelo caminho do mal e clamamos a Deus para nos ajudar, Ele vem e nos ajuda. Mas quando rejeitamos a ajuda de Deus, quando rejeitamos a Deus em vez de colocar Ele em primeiro lugar, antes que os problemas, automaticamente não temos ninguém para nos resgatar. Porque Deus quer salvar a todos, mas Ele não obriga ninguém. Ele não é autoritário. Não, tem que ser assim, tens que vir comigo, tens que me obedecer. Não, não. Mas Ele é amor, Ele vem todos os dias, bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me abrir, eu vou entrar e Ele vai fazer morada. Somos nós quem temos que abrir a porta para Jesus. Porque Jesus está à porta. Então, se Ele está à porta, somos nós quem temos que abrir a porta. Ok? Tira o foco do teu problema, tira o foco do que está angustiando a tua alma e coloca foco em Jesus. Busca mais ainda a Deus, busca mais a Deus. Quando pior ficar a situação, busca mais a Deus. Vais ver o que Deus vai fazer na tua vida. Mas se continuar a colocar o foco no problema que está a sentir, quando esse familiar vier bêbado, vier drogado, ou ver tudo ao contrário do que, por exemplo, a tua saúde começar a piorar, a tua vida financeira começar a piorar, tudo começar a piorar, começa a clamar ainda mais a Deus, começa a adorar mais a Deus, começa a amar ainda mais a Deus. Isso é o que faz com que Deus se mova. Não é dar um espírito de derrota. Ai, que a minha vida não muda. Ai, que nada avança na minha vida. Ai, eu sou uma derrotada. Ai, não murmure, não critique, não reclame. Alaba a Deus e continua a dar mais louvor a Deus. Continua a dizer mais glória a Deus. Está tudo pior. Glória a Deus. Cada vez que o pensamento negativo quer vir para eu poder ter um espírito de derrota, de negatividade, eu falo glória a Deus. Glória a Deus, porque nada sai do controle de Deus. Então, se estou a passar por esse processo, meu Pai, eu vou passar dentro desse processo, mas dando glória a Deus. Ok? Porque quanto mais reclamarmos, quanto mais foco colocarmos no nosso problema, mais tempo vamos ficar dentro desse deserto. Ok? E nós queremos sair dentro desse deserto o quanto antes possível. Então, em vez de reclamar e murmurar, vamos pedir a Deus para nos dar sabedoria de saber como lidar dentro dessa situação. E Ele dá. O Espírito Santo dá, ok? Então, para terminar, o segundo diz assim: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Nós temos que entender que antes de saber como é amar o nosso próximo como a nós mesmos, temos que nos amar a nós mesmos primeiro. Se não sabemos nos amar a nós mesmos, se não sabemos valorizar a nós mesmos primeiro, não vamos saber como é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, para isso, temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento e sabedoria de saber como nós podemos amar o próximo. Mas antes disso também, Espírito Santo, eu não sei nem como amar a mim mesmo. Então, me ensina a me amar. Me ensina a ver a mim mesma, não? Como tu me vês, Jesus. Eu não sei. E me valorizar, outra vez eu me acho superior, outra vez eu me considero inferior. Então me ensina a amar, assim como o Senhor me ama. E Ele vem, o Espírito Santo vem e ensina e dá discernimento. Porque eu antes queria agradar a todo mundo, porque eu tinha medo de ser rejeitada. Eu tinha medo de que as pessoas pensassem algo mal de mim. Então eu agradava as pessoas, mas dentro de mim eu estava triste, dentro de mim eu me sentia vazia. Porque eu só queria agradar os outros, desde pequenininha. Queria agradar os outros, não queria desagradar ninguém. Mas dentro de mim eu sofria. Então eu não sabia dizer que não. Até que o Espírito Santo me ensinou a me amar, me ensinou a me valorizar. E aí eu entendi como é amar o próximo. Aí, através da palavra também de Deus, eu entendi que amar ao próximo é principalmente amar aqueles que nos fazem guerra, aquele que nos oprime, aquele que nos dá preocupação, aquele que nos humilha. Esses principalmente é o que temos que amar. Porque é fácil amar quem nós amamos. É fácil. Mas difícil é amar quem nos magoa. Difícil é amar aqueles que nos perseguem. Mas com o Espírito Santo vamos conseguir fazer. Uma coisa é perdoar, certo? Outra coisa é voltar a ter confiança. Então nós perdoamos para limpar o nosso coração. Pedimos ao Espírito Santo para limpar o nosso coração e perdoamos. Para não guardar sentimentos sujos dentro do nosso coração e poder estar em comunhão com Deus. Em um bom relacionamento com Deus. Porque a falta de perdão, a mágoa, o rancor, a raiva, afasta Deus de nós. Não é que não vamos sentir sim. Mas é reconhecer que temos sentimento dentro de nós e pedir ao Espírito Santo limpar o nosso coração. Ele vem e limpa. Então, uma vez perdoado, nós temos que pedir ao Espírito Santo discernimento, sabedoria,
como lidar com esse tipo de pessoa que sempre nos está a magoar. Ele vem e dá discernimento, ok? Uma coisa é perdoar, outra coisa é voltar a confiar. Então, aí temos que pedir ao Espírito Santo para nos ensinar como lidar com esse tipo de pessoas, para não ser magoados outra vez, ok? E o bom de tudo isso é que nós, quando pedimos ao Espírito Santo discernimento e sabedoria para saber lidar com esse tipo de pessoas, eles não vão nos conseguir magoar na mesma área que nos magoavam antes. Não vão conseguir, porque o Espírito Santo nos dá a direção. Que essa pessoa vai se cansar porque vai ver que não nos consegue magoar como nos magoava antes. Então somos nós que temos que clamar: Jesus, limpa o meu coração, restaura a minha alma e me ensina a lidar com essa pessoa que sempre me está a magoar, que sempre me está a frustrar, que sempre me está a humilhar, a desprezar. E o Espírito Santo vem e ensina, e automaticamente essa pessoa vai ver que já não é o centro da atenção, que já não é aquele que antes nos magoava e nós ficávamos aí no canto da parede a chorar, nos cantos a chorar, ou simplesmente ficávamos também irritados, ficávamos aí e todos assim, exaltados. Não, pelo contrário, agora temos o domínio próprio que nos dá o Espírito Santo para saber lidar com esse tipo de pessoas, ok? Nossa luta não é contra a carne nem sangue, assim como diz a palavra de Deus, nossa luta é contra as forças do mal. Então, Jesus veio para salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos, nem todos querem ouvir o Evangelho, nem todos querem ouvir a palavra de Deus. Mas nós, aquele que se oferece, aquele que coloca o seu coração sincero nas mãos de Deus, Deus faz coisas grandes, ok? Então, vamos perdoar, vamos amar, mas também dentro disso pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria e discernimento como amar e como perdoar. Ok? E como também, não, como perdoar, não, desculpa, como amar e como lidar com esse tipo de pessoa, uma vez e Deus e nos ensinando a perdoar, ok? Vamos ter que perdoar sempre porque e para que o nosso coração seja limpo, vamos ter que perdoar porque nesse mundo teremos aflições, como disse Jesus, mas vamos ter bom ânimo porque Jesus já venceu o mundo na cruz. Então, reclamar o nome de Jesus sempre para limpar o nosso coração e deixar os outros na mão de Deus, orar pelo outro. Quando oramos por aqueles que nos perseguem, automaticamente essas pessoas também, Deus vai e toca no seu coração. Aquele que antes não pedia perdão, vai começar a pedir perdão. Nós também, se sabemos que temos que pedir perdão a alguma pessoa, também vamos pedir perdão. Ok? Se magoamos alguma pessoa, vamos também pedir perdão. Se o Espírito Santo nos está a tocar no nosso coração para dizer, olha, vai e peça perdão, vamos pedir perdão. Porque tudo começa de nós e depois vem a fluir no outro. Ok? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. E principalmente, tira o foco do teu problema. Tira o foco de tudo aquilo que te angustia, de tudo aquilo que te oprime. E coloca o foco em Jesus. E vais ver que Deus vai fazer coisas grandes. Quando pior ficar a situação, clama o nome de Jesus. Começa a ouvir louvores. Meu Pai, mete um louvor na minha mente. Sempre quando estamos atribulados, mete um louvor na minha mente. Ele vai meter um louvor na nossa mente e vamos começar a louvar, a cantar. Ou em voz alta ou em espírito dentro de nós. Mas vamos ter paz. Porque Deus habita, assim como diz o Salmo, Deus habita entre os cânticos e salmos. Ok? Pela manhã, se nós temos preguiça de ler a Bíblia ou simplesmente não conseguimos ler a Bíblia, colocamos Bíblia instalada no telefone. Por exemplo, Cid Moreira, por exemplo, podemos colocar no YouTube, por exemplo. Todos os dias vamos ouvir o salmo, tem 150 salmos. Todos os dias pela manhã eu vou colocar um salmo. Coloco um salmo para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Deus a falar. Todos os dias pela manhã eu coloco um salmo e um provérbio. O provérbio tem 31 capítulos. Então, o dia 1, por exemplo, estamos no mês de julho, não? Hoje é dia 20 de julho. Então, hoje, provérbio capítulo 20, eu vou ouvir. Eu coloco aí Bíblia em áudio, eu vou ouvir o provérbio capítulo 20, eu vou ouvir também os salmos. Só um salmo, e um provérbio, um capítulo. Eu vou ouvi-lo. Depois, se quiser, eu coloco os 4 evangelhos, Lucas, Marcos, Mateus, não? E Lucas, Marcos, Mateus, João. Então eu vou colocando aí, eu vou ouvindo. Porque é Deus a falar. É Deus a falar. A Bíblia é Deus a falar. Ele vai dando direção. Ele vai falando coisas. Ele vai restaurar nossa alma, nosso coração. Se não conseguimos ler a Bíblia, porque talvez pela circunstância, vamos colocar em áudio. E também vamos ouvir muitos louvores. Em vez de estar a ouvir músicas que não edificam, música porque estamos apaixonados e ficamos mais assim deprimidos, depressivos, ou uma música de derrota, colocando que a nossa vida é uma vida derrotada, vamos colocar louvores. E quando vem as tribulações, meu Pai coloca um louvor na minha mente para desconectar de toda essa tribulação. O Espírito Santo vem e coloca. Ok?
Vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecendo por mais uma direção. Espírito Santo, que nesse momento, Senhor, venha nos ajudar a tirar o foco dos nossos problemas, das nossas preocupações, de tudo aquilo que nos angustia a alma, meu Pai. E que nós possamos, a partir de hoje, colocar o foco no Senhor. Por mais complicado que seja a situação, por mais complicado que vier as tormentas, meu Pai. Que nesse momento o Teu Espírito Santo nos dê força para que nós possamos estar concentrados no Senhor, para que possamos tirar os olhos dos problemas, meu Pai. Porque muitas vezes, meu Pai, o nosso problema multiplica, fica cada vez maior, porque nós só colocamos os olhos no nosso problema. Mas faz-nos entender, abre nosso entendimento para entender que quando colocamos o foco em Jesus, o nosso problema fica pequenininho, o nosso problema fica um problema tão pequeno, meu Pai, que acabamos por ver que o Senhor é grande, acabamos por ver a mão do Senhor manifestada na nossa vida, meu Pai. Então que nesse momento te entregamos toda a preocupação, toda a opressão, meu Pai. E te pedimos, arranca da nossa mente tudo aquilo que nos oprime. Arranca do nosso coração tudo aquilo que vem como enganoso para nos angustiar, para nos fazer sentir derrotados. Que o Senhor não vai fazer nada grande na nossa vida, nem na nossa casa, nem na nossa família, meu Pai. Porque é mentira. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então nesse momento, meu Pai, liberta a nossa mente de todo pensamento de derrota. Liberta, meu Pai, tudo aquilo que nesse momento esteja pensando em suicídio ou até mesmo no pensamento negativo de abandonar tudo, meu Pai, e ir a fazer coisas erradas, meu Pai. Não permita isso, meu Pai. Não permita que ninguém saia daqui sem salvação, mas sim que cada um possa entender que só o Senhor é vida, só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor cura toda ferida, transformando em cicatriz, meu Pai. Então que nesse momento levanta o caído, nesse momento, meu Pai, restaura, liberta, cura e principalmente, meu Pai, que possamos guardar esse ensinamento dentro do nosso ser. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus, que tenha uma boa noite, uma noite de paz, uma noite cheia da presença do Espírito Santo. E lembre, tira o foco do teu problema e coloca o foco em Jesus. É Ele quem restaura, é Ele quem liberta. Ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor venha trazer a paz, o milagre, as bênçãos que nós estamos esperando e principalmente que Ele venha abrir o nosso entendimento e entender que as bênçãos vêm e vão. Mas Deus, Jesus, é eterno, permanece. Muitas vezes as bênçãos, hoje temos essa bênção, amanhã cansamos dessas bênçãos. Amanhã talvez essa bênção termine em decepção. Por quê? Porque uma vez que Deus nos abençoa, terminamos afastando de Deus. É por isso que muitas vezes as lutas nos aproximam de Deus. Mas isso não quer dizer que temos que estar sempre em lutas para estar perto de Deus, não. Vamos aproximar-nos de Deus, seja na luta, seja na alegria, seja na riqueza, seja na pobreza. Não importa a situação, vamos nos aproximar de Deus todos os dias, porque é Ele quem fortalece. O homem separado de Deus está morto espiritualmente. Então, não vamos alimentar só o nosso corpo, mas sim a nossa alma, que é eterna, porque o nosso corpo fica aqui nesse mundo. Tudo fica aqui nesse mundo, se desfaz nesse mundo, mas a nossa alma é eterna, assim como o nosso Deus, ok? Que o Senhor vos abençoe e que tenha uma boa noite.